Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Estou começando aqui um novo projeto, o Thea Talk, que é para a gente falar bastante sobre o universo que a gente já conversa bastante aqui no canal. Eu achei muito importante a gente trazer também outras pessoas que têm um conhecimento absurdo sobre o autismo, porque, querendo ou não, as famílias têm ainda muita dificuldade de ter acesso ao conhecimento, então eu quero realmente, ao máximo, conseguir aqui trazer para vocês tanto pessoas muito bacanas que vão agregar muito, tanto aqui no nosso canal também quanto na vida de vocês. E eu tô muito feliz, tô animada, esse é o primeiro episódio. A gente ainda tá se ambientando, talvez depois a gente mude aqui ainda algumas coisas, mas eu espero muito que vocês gostem, que vocês fiquem felizes. Então esse é o Thea Talk. Depois, gente, vocês sabem que eu até já me confundi algumas vezes, porque como as coisas novas a gente ainda vai se ambientando, né? Então, se você não é ainda inscrito aqui no canal, já faça a sua inscrição, dá um like também nesse vídeo e comenta aqui se você está gostando, pra gente saber se a gente programa também uma segunda temporada. E hoje, extremamente especial, não poderia deixar de convidar uma outra pessoa, a não ser a Bruna, que é minha xará. Além de minha xará, nós partilhamos do mesmo signo, da mesma tatuagem, do mesmo amor por cappuccinos, é quase a mesma pessoa. Então, a Bruna é uma mulher incrível, ela é mãe atípica, ela também é uma mulher atípica, profissional, dona de um congresso que faz o maior sucesso aqui na nossa região e tem, inclusive, pessoas que vêm de vários estados e eu não poderia deixar de convidar a Bruna aqui para esse dia. Então, Bru, se apresenta para o pessoal, para a gente trocar aí essas ideias. Meu nome é Bruna Guimarães, sou mãe atípica de uma criança de 9 anos com autismo, nível 3 de suporte, né, deficiência intelectual e epilepsia. E com o diagnóstico do meu filho, a minha vida realmente mudou, né? Eu comecei a me especializar na área, eu busquei conhecimento. Hoje eu sou graduada em pedagogia, psicomotricidade, psicopedagogia, análise do comportamento aplicado ao autismo, né? Os anos foram passando e eu sempre fui buscando mais informações. Há pouco mais de um ano, eu também recebi meu diagnóstico de autismo, né? Então, foi outro marco importante aí na minha vida. E estou à frente do Congresso Inteia, né, um evento de atualização científica aqui em Campinas, né? Esse ano estamos na 3ª edição e a Bru já teve a honra, né? Nós já tivemos a honra de tê-la durante 2 anos no nosso palco, né? E esse ano depois a gente solta um spoiler especial para vocês, que vai acontecer. E também estou à frente do Instituto Inteia, que é uma associação sem fins lucrativos que visa aí levar conhecimento sobre autismo em diversos aspectos, né? Hoje nós temos uma frente sobre intervenção a cavalo voltada ao autismo, né, aplicada ao autismo, mas também oferecemos outros tipos de formações, né? Palestras em empresas e capacitações em geral. Uhum. Bru, eu ia até começar perguntando para você como que o autismo ele iniciou ali na sua vida, mas, né, como você falou que ele está dentro do espectro e tudo mais. Então, conta um pouco pra gente, assim, como que foi esse caminho, como que você começou essa busca realmente, como foi receber o diagnóstico? Então, na verdade, o Thomas, ele teve alguns sintomas, né, que foram mais evidentes, assim, para a gente conseguir chegar nesse diagnóstico, né, que acho que o principal foi a ausência de fala, né, ele, com 1 ano e meio, ele não falava nada, não balbuciava, não fazia nada, e depois algumas estereotipias que ao longo do tempo a gente foi percebendo que ele tinha, e que, como eu não tinha nenhuma referência, né, assim, anteriormente de crianças, mas eu fui começando a pesquisar e eu vi que outras crianças não tinham, né, estereotipias de ficar batendo a mãozinha, de andar de um lado para o outro. Então, foram coisas que foram me chamando a atenção e aí nós começamos a investigação. E quando nós iniciamos, o primeiro passo que a neuro pediu foi para fazer um eletroencefalograma, né, porque ele apresentava alguns sintomas também fora esses, né, de vomitar bastante à noite, né, de às vezes ficar meio paradinho. Então, ela já levantou uma suspeita aí de epilepsia e realmente com o primeiro eletro que ele fez, a gente constatou, né, esse diagnóstico, né, foi efetuado esse diagnóstico por conta desses sintomas que ele havia apresentado e depois do exame que veio para confirmar. E, assim, aí
não tem uma ordem assim, né? Não tem uma receita de bolo, mas assim, eu fui agindo de acordo com o meu instinto, né? Então, durante esse processo de diagnóstico dele, eu já me antecipei. Na época eu não tinha conhecimento da área nenhum, mas assim, eu já fui atrás de uma clínica onde ele pudesse iniciar com uma fono, uma terapeuta ocupacional, né? Até sair realmente o diagnóstico de fato. Ele já fez essa intervenção precoce. Eu mesmo sem saber de nada já consegui proporcionar isso para ele. Isso é uma coisa que eu fico muito feliz. Depois, quando saiu o diagnóstico, aí de fato a gente começou os tratamentos, né? Mas nesse processo, foi um processo que não foi fácil, né? Porque quando a gente tá grávida, né? A gente pensa em ter um filho, a gente idealiza, né? O Thomas sempre foi um filho que eu sempre quis muito ter, né? Sempre desejei muito ter um filho. Então, a gente nunca pensa, eu quero ter um filho com deficiência, ou quero ter um filho com algum problema de saúde, ou alguma doença, né? Então, quando de fato veio esse diagnóstico, eu fiquei fiquei bastante sem chão, né? Foi um desafio muito grande para mim, isso acarretou em alguns até problemas de saúde que eu tive, mas eu consegui reorganizar a minha vida, né? E tomar algumas iniciativas para que eu pudesse ajudá-lo. Aí foi aí que eu decidi buscar uma nova graduação. Depois dessa graduação vieram as especializações, né? Aí veio o congresso, veio o instituto e hoje a gente está aqui. Bruna, eu ainda não sou mãe, mas eu acredito realmente que, acompanhando aqui todas as clientes, que não é fácil receber um diagnóstico. E aí eu acho que você pode até falar com mais detalhes, mas eu acho que nem tão somente só por conta do diagnóstico. Claro que tem toda a idealização que você pensa, e pela falta de conhecimento, eu acho que também vem um medo muito absurdo do que vai ser. E eu acho que também pelo como a gente vê que a sociedade lida com pessoas, por exemplo, dentro do espectro ou alguma outra deficiência. Então, eu acho que isso realmente é o que dá ali mais medo, assim, nas mães, né? Porque assim, na verdade, o que acontece é que, assim, quando a gente recebe o diagnóstico do nosso filho, a primeira porta que é fechada na nossa cara é a porta da escola. Então, assim, quando a gente tem um filho pequeno que recebe um diagnóstico precoce, a gente fala, olha, meu filho é autista e tal, aí a escola já não tem matrícula, não tem vaga. Então, assim, nós enfrentamos em diversos contextos, né? Não existe o que é pior, o que é mais difícil. É tudo difícil. Mas acho que tem uma coisa em comum a todos, que é o desgaste emocional. Porque, assim, a gente precisa estar a todo momento brigando, indo atrás dos direitos, sabe? Batendo na porta das pessoas. Muitas vezes eu não sou isenta disso, de buscar ajuda, de pedir favor, de tentar compreender, entender o que está acontecendo, né? E como você falou, a sociedade ela não está preparada, as pessoas ainda têm muito preconceito, né? Porque elas olham muitas vezes para os nossos filhos e falam, mas mentira, essa criança não tem autismo, isso daí é porque você não educou direito o seu filho, né? Então, mas cadê a deficiência dele? Né? Eu já fui cobrada por isso, né, em algumas situações, e porque o autismo ele não tem aparência física, né? Então as pessoas não entendem, né? Então muitas vezes nós somos até julgadas pelo comportamento dos nossos filhos, né? Eu já ouvi de terapeuta do meu filho, inclusive recentemente, falando para mim, olha, seu filho é assim porque você é negligente com a educação dele. Então assim, caramba, né? Tipo, poxa vida, eu sou negligente com a educação do meu filho, quer dizer, eu não educo, eu não tô ali, eu não imponho limite, então ele é mal educado, ele tem uma crise de agressividade, ele tem todas essas questões comportamentais por minha causa, né? Então, que é mais um fator, além de tudo, da sociedade ter esse preconceito de não ter um olhar pra gente, ainda a gente é culpada pelo comportamento e por tudo que acontece. E a mãe, ela já... Todo mundo comenta que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Então, eu acho que já é uma coisa que você mesmo se cobra. E, querendo ou não, quando as pessoas têm essa posição de ficar apontando, né? Ou porque deixou muito em telas, ou porque não deu educação, que essa criança é mal educada, ou é isso, ou esse absurdo que você ouviu. Porque quem conhece você sabe o quanto você trabalha em prol, assim, e luta nessa questão de tudo que é
com relação ao Thomas, eu me lembro muito bem que em uma das nossas primeiras conversas você comentou assim, que algumas pessoas te conhecem como Bruna e outras pessoas te conhecem como mãe do Thomas. E aí, realmente... Aí, normalmente, quando as pessoas te conhecem como mãe do Thomas, é porque alguma coisa já aconteceu. Então, você é muito leoa, assim. É admirável, realmente, toda a sua luta. Já acompanha há um tempo, né? E o quanto você é inconformada com as coisas que acontecem. Porque eu acho que, realmente, assim, a gente precisa de pessoas assim como você, como outras mães também, que são inconformadas contra o sistema para começar a realmente demonstrar essas coisas. Assim, isso é um absurdo, o que essa moça, né, comentou. E mostra, assim, eu acho que muita coisa. E para além ainda de ter toda essa questão, a gente tem ainda toda essa pressão sobre a mulher, sobre a mãe, que sempre vai ser ela, né, que é a culpada de tudo. Mas é uma situação muito delicada e que a gente precisa realmente... E a ideia realmente, tanto do podcast, do canal, dos vídeos ali que eu gravo, é tentar ao máximo levar um pouco mais de consciência para as pessoas, para a sociedade, porque as pessoas ainda têm um nível de consciência muito baixo. Ou então, por exemplo, falar, agora tudo é autismo. Como se... ou então, eu vejo algumas pessoas falando como assim, se a mãe quer que o filho tenha um diagnóstico para ter algum benefício, para ter, né, alguma coisa. É muito triste, porque assim, acho que mãe nenhuma gostaria de, ou deseja que o filho tenha um diagnóstico, né? Porque só a gente que vive isso, a gente sabe o que a gente passa, todas as dificuldades que a gente enfrenta, sabe? O que é um benefício perto disso, perto da saúde do meu filho, né? Que mãe que não gostaria que o filho... Poxa vida, eu recentemente estou vendo uma situação com o Thomas que ele, por ser grau 3 de suporte, ele tem muitas dificuldades de comportamento, né? Então, a gente precisa dar muitas medicações para ele. E no final do ano passado ele tem epilepsia, né? Ele até então estava controlado, né? E no final do ano, em dezembro, ele teve um escape de crise. Então, nós estávamos no supermercado e ele simplesmente desmaiou. Ele perdeu a consciência. Eu achei que naquele momento ele pudesse estar engasgado, porque eu vi ele com uma bala na mão. E por coincidência, eu fiz um mês antes e tinha feito o curso de primeiros socorros, né? Que ajuda a fazer as manobras de desengasgo, né? Que a gente fica apto a ser socorrista. E eu fiz a manobra, ele chegou a vomitar. Mas assim, o meu filho ele ficou inconsciente, ele desmaiou na minha frente, né? E foi muito difícil, né? Porque aí, por conta dessa crise que ele teve, né? O psiquiatra dele me explicou, né? Que as crises que são, no caso do Thomas, como as que são no lobo frontal, né? O lobo frontal é responsável aí pela parte de emoção, de comportamento, né? E por isso acabou gerando no Thomas... Isso foi um gatilho para piorar os comportamentos dele. Então, assim, a gente precisou aumentar a medicação, tirar a medicação. Aí coloca uma medicação nova, que é um anticonvulsivante novo, e vamos ver. Aí o que aconteceu? Por conta dessa nova medicação, ele teve uma intoxicação no fígado. Aí essa intoxicação no fígado gerou vômito, falta de apetite, aí acabou prejudicando o estômago, porque ele não conseguia se alimentar, emagreceu, comportamento variado. Então, eu fico pensando assim, olha quantos desafios a gente não tem, né? E eu vejo, assim, uma grande dificuldade. Isso, assim, que eu tenho todo o amparo, né? Eu tenho uma rede de apoio, né? Eu tenho minha família, o Thomas tem uma equipe que cuida dele, né? Com psiquiatra, nutricionista, pediatra, uma equipe, né? Mesmo que cuida dele. Mas, assim, eu vejo que nem você falou, a questão às vezes a mãe dá o celular para a criança. Mas, assim, no momento que acontece, eu me imagino que nem o meu filho, que tem todo esse suporte. Você imagina uma família que não tem suporte. O melhor que essa família consegue fazer nessa hora é entregar o celular na mão da criança. Porque não tem medicação, não tem acesso. Não tem acesso à informação, não tem acesso à medicação. Então, o melhor que essa família vai oferecer ali para parar com essas crises nesse momento vai ser entregar uma tela na mão da criança mesmo. E, assim... É o cenário ideal? Não, mas tá tudo bem. É o melhor que eles podem fazer naquele momento, sabe? E
E assim, acaba sendo muito triste mesmo, né? Essa realidade. E eu vejo que nem no caso do Thomas, né? Por conta disso, de tudo isso que aconteceu na vida dele, acabou gerando essa questão comportamental. Então, hoje, que nem eu tô grávida. Então... De gêmeos. De gêmeos, né? Então, assim, isso é uma coisa que vinha me assustando, porque, assim, a minha barriga tá crescendo e essas crises de agressividade, muitas vezes ele me batia, ele vinha pra cima de mim, né? Então, tentar morder, tentar bater. Então, assim, isso foi uma coisa que preocupou não só a mim, mas meu marido, minha família. Então, a gente precisou tomar algumas decisões, né? Mudar a medicação, alterar isso. Mas eu fico pensando assim, numa família que não tem o suporte nenhum, o que essa família vai poder oferecer para essa criança? Sim. A gente, inclusive a Bruna já programou ali uma série de ações, que inclusive tive a honra de participar, que daí, assim, a gente vê o quanto... Hoje eu falo assim, a grande maioria das minhas clientes acabam sendo pessoas que às vezes estão ali num ponto que tem mais acesso à informação, tem um pouco mais de estrutura, tem um plano de saúde, mas quando a gente conhece realmente outras famílias que vivem outra realidade, a gente vê assim o quanto é ainda muito mais embaixo o problema. Esses dias eu tenho uma colega que ela faz também uma ação social em comunidades carentes, e aí ela estava me falando que nessa comunidade tem uma família que tem uma criança com autismo e ele tem uma seletividade alimentar extremamente, assim, extremamente grave, ele só se alimenta de feijão. Só que a família já estava uma semana sem feijão, porque eles não tinham como comprar o feijão, que é o único alimento que aquela criança se alimenta. E aí, né, o pessoal se programou tal para levar o feijão, e aí eu fico pensando assim, imagina o desespero dessa mãe. E aí, às vezes, tem pessoas que olham de fora e que não entendem, vai falar assim, mas é manha desse menino, né? É só porque não deu outra coisa para ele comer, é porque dá doce. As pessoas não conseguem entender que, assim, porque muita gente às vezes fala, né? Em casa que tem comida, a criança não passa fome. Mas é uma questão de uma seletividade extremamente que a criança não vai se alimentar. Então, as pessoas realmente não têm muito essa noção. É sempre... E, por exemplo, como você comentou, essa questão de, às vezes, a família lhe dá um celular na hora. Muito provavelmente é porque sabe que, às vezes, assim, a crise ela vai acarretar a agravar ainda o que já está difícil, como você comentou que aconteceu com o Thomas. E aí você vai, às vezes, assim... né? É muitas coisas. E o dia a dia já é muito carregado. Hoje em dia, assim, eu sempre gosto de falar que a gente fala muito de inclusão. Tudo, né, assim, é tudo muito lindo. Tem que ter inclusão, tem que... Mas ninguém pratica a inclusão. A gente não pratica a inclusão no nosso dia a dia mesmo, né? Às vezes as pessoas, assim, verem, por exemplo, uma mãe lidando ali com uma criança que está passando... Não. Ao invés de ter, assim, nossa, como que eu posso ajudar de alguma forma, né? Se eu consigo ali dar algum suporte para essa mãe... Não, é sempre assim, mas olha lá, é porque ele é manhoso. Porque ela é isso. Porque ela fica procurando pelinho. É o que eu sempre escuto, assim, das mães, né? Que quando às vezes começa ali alguma suspeita, alguma coisa... É sempre assim, você que não procurou tentar desenvolver essa criança. Por que isso, por que aquilo, né? É difícil. E assim, as pessoas elas não conseguem enxergar que quando a gente tá buscando ajuda, né, para realmente, de fato, ser ajudada, né? Aí vem a pessoa e fala assim, mas você tem que fazer isso. Poxa vida, a gente já tentou fazer tanta coisa. Aí vem a pessoa apontar na sua cara e falar, olha, você tem que fazer isso, você tem, porque você não fez isso ou deixou de fazer. Sabe, às vezes o óbvio não fica claro pra gente. Mas às vezes a gente já tentou fazer de tudo. Sabe, às vezes uma coisa simples assim, sabe? Que nem outro dia mesmo, o Thomas dormiu lá na casa da minha mãe. E tem essa medicação que foi que deu intoxicação nele. E, nossa, era uma luta pra gente tentar dar pra ele, porque ele não aceitava, né? Aí minha mãe falou assim pra ele, vamos tampar o nariz, porque se a gente tampa o nariz, a gente não sente o gosto. Nossa, foi uma coisa tão simples assim, né? Que a gente começou a fazer e aplicar em casa e se tornou uma coisa tão, sabe? Uma coisa tão fácil no nosso dia a dia, que hoje a gente vai, tampa o nariz dele, dá um remédio, e ele aceita numa boa, ele não sabe, não faz, né, que ele fazia, como se fosse, ele forçava para querer vomitar, porque acho que o sabor era muito ruim, porque é um ácido, né? Então, assim, são coisas do dia a dia que às vezes a gente não tem a sensibilidade ou não consegue enxergar, mas que é muito mais fácil a pessoa vir ajudar do que apontar o dedo na sua cara.
Sim. Por exemplo, esse caso que você comentou dessa terapeuta que falou isso pra você, muito provavelmente, assim, ela não sabe, por exemplo, que no final do ano ele passou por uma crise de epilepsia. Sabia, a gente falou, Então a é gente porque é sem falou. noção mesmo, né? Então, Não, a gente falou, não, isso foi só a pontinha do iceberg. Falou que eu devia fazer sessão de psicoterapia, que eu devia me informar mais, que eu devia buscar ajuda, porque o problema de fato era eu. Né? Então eu fiquei pensando, eu falei, poxa vida, né? o tanto que você faz, que você O corre meu marido atrás. fala assim, nossa, mas será que ela sabe que você é dona do Congresso? Será que eu estou à frente do Congresso? Poxa vida, o que mais que eu tenho que fazer? O tanto que você faz, tanto pelo Thomas e Pelo autismo. pelo autismo em si, que é realmente a luta que você comprou, assim, que você briga o tempo inteiro, né? Tá sempre à frente. E assim, aquela questão que você comentou sobre as famílias, né? Que nem, por exemplo, hoje a gente tem muitas famílias até que são instruídas, né? Que tem uma condição financeira boa, mas assim, são famílias carentes de informação, né? Que o acesso à informação não chega. Então, o que hoje nosso principal objetivo com o Instituto, o que é? É levar essa informação, é mostrar de fato aquele autismo que a gente não vê nas redes sociais, né? Que é assim, que nem eu estou expondo aqui uma questão particular da minha vida, do meu filho, né? Falando, né? Olha, a gente passa por isso, não é uma situação fácil, porque eu não fico postando quando ele está em crise no Instagram. Até porque, assim, a sua preocupação vai ser totalmente outra naquele momento, Exatamente, né? mas assim, isso existe na nossa vida. Isso existe, é uma coisa que é preocupante, né? Então, assim, ele ficou sem a medicação, precisou alterar, então altera a dose, altera tudo. Teve aí, assim, então a gente tá todo momento ali com o psiquiatra, o que faz agora? Vamos mudar, faz exame de sangue, repete, sabe? Então, assim, são coisas que a gente passa no dia a dia que não é mostrado em rede social, não é falado. Então, as ações do Instituto hoje, elas estão voltadas para isso, né? Para que a gente consiga mostrar para as pessoas, para quem esse tipo de informação chegue, porque quando a gente fala de autismo, fica tudo muito assim, é autismo, coraçãozinho azul, mãe atípica, mãezinha guerreira, mãezinha azul, e não é isso. O autismo não é lindo. Nossa, vai ser só uma criança que tem ali, vai ser um pianista maravilhoso. Ou então as pessoas que às vezes não quer muito ter sociabilização. Ou as pessoas têm mania de geralmente fazer essas comparações com essas pessoas. O Messi, que é jogador de futebol, sabe assim? Não, o autismo não é isso daí. Não é bonitinho, não é mil maravilhas. Nós passamos muitas dificuldades, né? Nós temos muitos desgastes emocionais, físicos. A gente tem que brigar desde o primeiro dia, né? Eu lembro da doutora Débora Lubick, né? Logo quando a gente entrou com a primeira ação judicial, ela olhou para mim e falou assim, Bruna, eu vou te falar uma coisa para você nunca mais esquecer. Ela falou assim, você é mãe de uma criança autista. Esteja pronta para a briga sempre. E é isso mesmo, tem que estar, porque assim, é em tudo, né? É como você falou, é na escola, é com o plano de saúde, ou é com o SUS, é com a família, é com amigos que somem. É na rua. É no mercado, é em todo lugar, né? E é muito complicado mesmo, assim, essa situação. Então, acho que por tudo isso, a gente precisa realmente levar mais esse conhecimento. E você sabe que essa questão que você comentou, né? Que o autismo não é bonitinho. Eu até gravei um vídeo há pouco tempo, porque assim, tem muitas pessoas grandes tentando se movimentar, muito no sentido de tentar ainda retirar mais direitos, tentar diminuir mais uma série de coisas, tentar fazer com que, por exemplo, o autismo nível 1 de suporte deixe de ser considerado uma deficiência. E aí eu até levantei essa questão que isso... e essas pessoas usam muito, porque como é só... A gente mostra muito nas redes sociais a parte boa, porque é aquilo, quando o filho tá em crise, quando tá acontecendo alguma coisa, ninguém vai sacar um celular, olha aqui, pessoal, que tá... Não, né? E acaba também tendendo a querer mostrar a parte boa para entender que assim, olha, o meu filho, você pode deixar o seu filho conviver com ele, né? Olha, ele brinca, ele faz isso, ele tem aquilo. Então, só que aí nesse ponto também que às vezes a gente pensa, acontece, né? De algumas famílias mostrarem mais a parte boa,
essas pessoas estão usando isso para falar, ah, não, olha lá, nossa, então se isso é autismo, eu também sou autista. Ah, não sei o quê. Então, assim, isso que você tá trazendo aqui é muito importante para as pessoas, assim, até às vezes que não conhecem nada sobre o autismo, terem a ideia de que, assim, nossa, realmente, né? Não é só uma criança que vai ficar ali quietinha no canto, no mundo dela, né? Porque é sempre assim, ai, nossa, ela tem um mundinho dela, é tudo, né? Ai, legal, tudo mais. Só que assim, não é. O dia a dia, e isso assim, eu não tenho nem propriedade para falar, é muito mais do que eu vivencio com as clientes, dá dificuldade porque tudo é difícil. Né, assim, imaginar que, por exemplo, assim, às vezes para você acordar, conseguir pôr uma roupa na criança vai ser difícil, para ele poder se alimentar, para ele ir para uma escola vai ser difícil, para ele chegar na escola vai ser difícil, né, assim, então é dificuldade o dia inteiro, todos os dias. Todos os dias, né? Eu falo assim, quando a gente vai fazer uma programação, né, com o Thomas, não é assim, ai, vamos ali, vamos em tal lugar. Então, vamos tomar banho, vamos almoçar, vamos trocar de roupa. Não é assim. Quando você faz, lógico, quando você é uma criança típica, né? Ainda tem, né? Crianças sapeca, desobediente, teimosa, mas não existe essa dificuldade. A rigidez, Não tem essa rigidez, sabe? Então, no caso eu falo assim, no caso do meu filho, que eu vivo com ele, é muito difícil. Quando nós passamos por essa situação ainda, dessa falta de medicação, aumento de medicação, né? Que causou tudo isso, o Thomas, ele tava assim, eu conversei com meus pais esses dias, eu falei assim, eu não sabia mais como fazer para resgatar meu filho de volta. Se eu falasse assim pra ele, Thomas, vamos colocar uma cueca, ele já começava a gritar, ele vinha para me bater, ele, sabe assim? Tudo, né? Tudo era um motivo. A gente levou ele no cinema, né? E ele teve uma crise lá no meio do shopping, assim, foi horrível. Sabe, todo mundo olhando e a gente tentando, sabe? Lógico, com todo aparato, com tudo. Isso que você tem uma série de formações para conseguir lidar. Sim, né? Tentando ali, né, reduzir o máximo de estímulos, mas tentando levar ele para fazer atividades ali no dia a dia, para ele conviver em sociedade. Porque eu não quero deixar meu filho amarrado em casa. Eu quero que ele tenha capacidade, que ele evolua, que ele seja independente, que ele conheça o mundo. Né? Então, eu não vou deixar ele enfiado em casa só. Até porque quem conhece o Tô sabe o tanto que ele também é extremamente carinhoso, tanto, né, assim, que ele adora também ficar, assim, com a gente. Eu adoro quando, né, eu encontro ele. Sempre a gente acaba dando risada, né, de alguma coisa que ele comenta, assim, que ele faz, porque é também muito agradável. Só que tem que entender que tem todo esse momento. Sim, e aí o que aconteceu foi isso daí. Então, assim, hoje, graças a Deus, já vai fazer uma semana mais ou menos, nós conseguimos estabilizar ele. Mas assim, ele estava assim comigo em casa, ele estava assim lá na escola, né? E lá na escola, qual que é a visão da escola, né? E aí eu falo assim, não só em relação ao meu filho, mas quando as outras pessoas convivem com as outras crianças com autismo que têm as mesmas dificuldades ou comportamentos do Thomas, o que elas vão pensar? Como elas vão tratar? A gente vê muitos casos aí de abuso, de espancamento, de bullying, né? Simplesmente das escolas, das outras pessoas não estarem se importando com essa pessoa porque acha que é frescura, porque não entende essa dificuldade. Então, assim, por isso que a gente tem que sempre valorizar mesmo o que as famílias fazem, sabe? Entender o autismo, ver o que realmente está acontecendo no dia a dia daquela família, né? Com aquela criança, né? E tentar ajudar da melhor forma possível, né? A gente sempre fala que o que é uma ajuda ali, né? Para uma pessoa com deficiência física, né? Para um cadeirante, né? O que é? Né, você ter essa inclusão, você ter uma rampa de acesso, você ter um elevador, né? E para o autista, o que é essa rede de apoio? Né? Nós somos a rede de apoio, né? O nosso conhecimento, o nosso suporte, né? A inclusão de fato, né? Porque não é fácil você falar, eu vou incluir a criança na escola e vou matricular, não. Essa criança, ela vai entrar em crise, ela vai ter um comportamento e você tem que saber que você precisa estar preparado, né? Então, assim, por isso que é muito importante as escolas estarem cada vez mais capacitadas, os profissionais, né? Não só na questão ali
do autismo, mas do que engloba, né, da questão de seletividade alimentar, de crise, de saber, de repente, um efeito de uma medicação que pode acontecer, de como agir em algumas situações, né? Hoje eu fiquei super feliz. Aliás, essa semana eu fiquei super feliz porque a diretora da escola do Thomas veio me contar que a coordenadora de educação especial e a coordenadora da educação do ensino fundamental, que é a coordenadora do Thomas, elas vão fazer o curso do PCM, né? Justamente para dar esse suporte para o Thomas e para as outras crianças que precisam ali na escola, né? No momento de crise, como elas devem agir, né? Quais são os pré-requisitos, como elas devem fazer, de repente, se precisar de fazer uma imobilização, né? Para não machucar ele ou para ele não machucar outras pessoas. Então, a gente vê um avanço, né? Mas, assim, ainda falta muito, né? E eu vejo que bom seria se todas as escolas fizessem isso e tivessem esse olhar e aceitassem essas crianças de fato, né? Porque é muito fácil aceitar a criança quando ela não traz nenhuma questão, aí, principalmente comportamental, né? Sim. E essa questão, principalmente de escola, que antes, né, colocava ali, sempre falava, tem que colocar na educação especial e tal, e de repente, né, falaram, não. Agora não existe mais educação especial, o que era o correto desde sempre. Agora vai ter inclusão. Mas e aí? Só foi assim, vai ter que ter inclusão. Não capacitaram professores, não capacitaram espaço, não capacitaram a forma de lidar, assim, o que tem que fazer. A minha cunhada, ela é professora da rede pública. E ela até, assim, ela é muito envolvida, sabe? Eu já falei para ela que ela tem que ir mais para a parte de educação mesmo, tentar, sabe, uma coordenação de uma escola, alguma coisa assim, porque ela é muito envolvida e ela traz uma visão muito diferente. Só que ela fala assim, Bruna, você vê coisas assim na escola que é terrível. É assim, às vezes a criança com alguma dificuldade, ou então, por exemplo, a criança tá muito agitada, ao invés de assim, de entender, né, olha, vamos tentar fazer alguma coisa diferente. Não, o professor grita, é isso. E assim, em um ponto, às vezes, a gente sabe que também não é fácil, porque às vezes aquele professor também tá ali com 40 crianças, né? A minha cunhada, ela fala que, se eu não me engano, acho que na sala dela tem uns 40 alunos. Esses 40 alunos, 3 alunos têm o laudo e ela acredita, né, assim, que seja por conta dos comportamentos, mas não tem o laudo ainda. Então, assim, tudo foi feito assim, não, agora vai ter inclusão. Só que, assim, não é dado nenhum suporte. Isso já fazem anos que tudo é feito assim, para quanto mais conseguir colocar, porque aí a inclusão é aquilo que eles falam, né? Assim, coloca na sala, mas deixa ali no cantinho, né? Coloca ali, né? Para não dar muito trabalho, mas ele tá aqui, tá incluído. E não tá aprendendo nada, não tá evoluindo, não tá desenvolvendo. E o que a gente vê mais aí acontecendo até esses direitos serem retirados, que nem o direito ao acompanhante terapêutico. Que nem eu achei um absurdo aí recentemente o governo de São Paulo colocar que eles estão colocando, tipo, um profissional para até 3 crianças nível de suporte 3. Gente, eu falo assim, que eu não imagino uma pessoa cuidando de 3 crianças igual ao meu filho. Não tem. Não tem. É impossível isso daí, gente. Sabe? E aí, acaba falando, mas aí, se você precisar, você tem que entrar com uma liminar judicial. Mas essas crianças que estão numa rede estadual, as famílias têm condição de entrar com uma liminar? Né? Ou então vão procurar um defensor público. Quanto tempo isso vai demorar? Né? Então, assim, é um absurdo isso daí. As pessoas acabam descredibilizando o autismo justamente por não entender e não saber das dificuldades que as famílias realmente passam de fato. Né? Porque não é fácil. Não é fácil mesmo. Nós passamos por muitas dificuldades e, lógico, a gente não expõe isso daí, não fica expondo a todo mundo, mas eu acho que isso precisa cada vez mais começar a ser falado, sabe? Ser exposto, para que as pessoas realmente acreditem na gente, vejam que a gente precisa de ajuda de verdade. Não é luxo ter um acompanhante terapêutico, sabe? Não é luxo ter um cuidador na escola. Meu filho, ele vai no banheiro, ele vai fazer 10 anos, ele vai no banheiro, mas ele faz cocô, ele não se limpa sozinho. Ele vai no banheiro, ele tira a roupa inteira pra ir no banheiro. Ele fica pelado. E aí, qual que é a chance dele sofrer um bullying no banheiro da escola? Se não tem uma pessoa ali com ele. Entendeu? Sim, ou até coisas piores, né?
Entendeu? Então, assim, a gente precisa realmente dar esse suporte para essas famílias e para essas crianças, e é uma questão de urgência, sabe? Eu, como presidente do Instituto, agora nós vamos fazer o seminário, né, o gratuito, mas, assim, a nossa ideia é que a gente possa e consiga fazer mais ações, né, para que essas informações sejam diluídas na sociedade, que as pessoas tenham mais informações mesmo. Não só quem vive o autismo, mas que a gente consiga furar essa bolha do autismo e trazer isso para as famílias típicas mesmo. Porque pode ser que o seu filho não seja autista, mas ele vai estudar com uma criança autista, mas ele vai ter contato, e aí? Você vai trabalhar com uma pessoa autista. Você vai trabalhar com uma pessoa autista. Porque hoje em dia, assim, as pessoas, né, a gente traz muito isso para as crianças e tal, só que as pessoas esquecem que, assim, essas crianças precisam ali serem capacitadas, terem, por exemplo, o apoio, o suporte, para ela conseguir o máximo de independência para frente. Por exemplo, assim, eu até comento, assim, com algumas empresas, já está se programando para incluir ali realmente pessoas dentro do espectro? O que vai acontecer? Como que você vai fazer? Como que vai ser essa questão? As pessoas, não, né, assim, ninguém olha para isso. Então, só fala assim, não, tem que ter inclusão. Tá, mas e aí? Como que isso vai ser feito? As pessoas realmente, assim, as empresas, o governo, o judiciário, principalmente, porque, inclusive, recentemente, o ministro teve uma fala absurdamente infeliz, falando que a terapia, né, seria ali um passeio na floresta, que é tudo lindo. Principalmente hoje o judiciário, o Tribunal de São Paulo, ele é extremamente contra a questão de acompanhante terapêutico, porque acha que vai ser uma pessoa que vai para cuidar, não consegue entender que é a pessoa que vai aplicar, né, assim, vai fazer um treino de comportamento para aquela criança começar, assim, conseguir de fato ter as evoluções, né, para com o tempo cada vez precisar menos de suporte. Só que hoje, assim, é muito complicado, né? A gente enfrenta, assim, eu enquanto advogada, né? Porque eu me revolto todos os dias com decisões que eu vejo, e vocês enquanto família. Que vê, por exemplo, o filho lá, eu tenho mães, por exemplo, que entram em contato e falam, Bruna, minha filha, assim, não tá evoluindo, ele tá, na verdade, involuindo, ele não quer mais ir pra escola, ou então, por exemplo, ele vai pra escola, a escola me liga o tempo inteiro. Eu me lembro, inclusive, também, falando dessa parte de inclusão, que eu sei que o Thomas, né, não sei nem ainda se ele tá nessa mesma escola ou não, mas que você já havia trocado por conta da questão de inclusão, de problema e tudo mais, e eu lembro que a escola, não, nós praticamos inclusão, isso e aquilo. Aí eu lembro que na primeira festa ligaram na verdade, para falar Thomas. assim, olha, foi no carnaval do ano passado, ele tá nessa mesma escola, né, inclusive assim, eu não tenho medo de falar, assim, nós tivemos muitas questões ali, né, no começo, relacionado à inclusão, em aceitação, porque eles apresentaram pra gente uma proposta muito linda, maravilhosa, e depois, ao longo do tempo, a gente foi, né, foi uma decepção atrás da outra, né, mas no carnaval do ano passado, eles me ligaram e falaram, olha, vai ter a festinha de carnaval, vai começar às 5, você pode vir buscá-lo às 3? Aí eu falei assim, por quê? Não, porque vai ter a festa, e se ele desregular, eu falei, tá, mas ele tá na escola, né? Tipo, vocês dão um suporte, vocês... Assim, eu como pedagoga já começo a pensar em várias atividades. Ele falou assim, olha, mas vocês, de repente, não precisam estar com ele ali dentro do... Ele tem um abafador, que eu lembro que você falou, olha, mas ele tem um abafador... do ambiente, mas assim, vamos fazer uma atividade de carnaval? Vamos incluí-lo no carnaval? Então vamos pegar o confete de serpentina, vamos lá no parquinho, um lugar com menos barulho, né, com menos estímulos, não precisa estar ali no meio da bagunça. Aí ela falou assim, mas você está querendo terceirizar a sua responsabilidade? Olha, eu falei assim, eu tô, porque afinal ele tá na escola, né, os responsáveis por ele no período escolar são vocês. Mas, assim, eu achei uma afronta isso daí, um despreparo do profissional que me falou isso, de querer que meu filho não participasse, de querer tirar ele dessa atividade, sabe? Tirar do social mesmo, de não dar oportunidade para ele entender, vivenciar uma atividade que seria o carnaval, que não é uma atividade que a gente tem o ano inteiro, mas uma vez no ano só, e é uma coisa dentro da escola, um ambiente seguro, controlado. Então, quer dizer, falta muito preparo. Né? Hoje essa profissional ela não está mais na escola do Thomas e, como eu falei,
A escola está se reestruturando, né? Eles estão se capacitando. Nós tivemos muitas conversas, né, para que eles nos entendessem, para que eles entendessem as necessidades do Thomas, e não só dele, mas das outras crianças com autismo também que estão ali, outras deficiências. E está sendo muito legal da parte deles esse acolhimento. Né? Pelo menos eles estão essa dispostos mudança. a entender e a mudar. Tem muitos lugares que nem isso. Eu até conversei com a minha mãe falou assim, nossa, Bruno, olha que legal. Né? Foi cansativo, foi desgastante, mas eles estão se esforçando. Porque a gente entende como estrutura ali, né? Você ter que mudar uma estrutura inteira. Eu sei que não é fácil, mas a gente precisa. Sim. Né? Você não quer trabalhar com autista, então você não tem uma escola. Exatamente. Né? Então, assim, eles precisam sim se capacitar, mas eu já vejo isso como um avanço. Né? Então, nós estamos super felizes com essa postura deles, né? Em querer evoluir, em querer mudar, né? Para melhor cada vez mais. E assim, as minhas expectativas em relação ao Thomas nessa escola estão muito boas. E eu lembro, assim, que eu achei muito bom que você fez, que você falou, não, ele vai ficar, ele tem um abafador, ele vai participar da atividade. Só que aí você foi, né? Porque você ficou com receio, assim, do que iria acontecer. E aí você chegou lá e o Thomas estava... Maravilhoso! Então, assim, os pais poderiam estar nessa, né? Foi aberta as famílias estarem lá nesse momento da festa. E inicialmente eu não ia, mas eu falei para meu marido, eu falei, vamos. Mas vamos chegar lá, vamos ver como é que tá. Nem vamos avisar nada, só vamos. E deu certo, ele conseguiu sair do trabalho na época, mais cedo. E nós fomos e chegamos lá, o Thomas, se divertiu, brincou. Ficou todo mundo assim, ó, de boca aberta, todo mundo inconformado. Falei assim, nossa, mas ele jogando participou. serpentina. Jogando, aí vieram, vamos tirar foto, sabe assim? E acabou sendo super bacana. Quer dizer, viram que ali não precisariam ter feito o que fizeram de tentar excluir o meu filho de uma atividade como essa. Até porque, assim, as pessoas esquecem que criança também é muito esperta. Então, assim, peraí, por que o Thomas não pode participar? Por que o Thomas não tá aqui? Então é porque ele não, né, se a gente não pode ficar perto, né, alguma coisa assim, porque já começa a levantar. Então, assim, olha o que iriam fazer. E principalmente, que é o que você até conversou comigo, se você tivesse ido buscar ele nessa primeira atividade, em todas as próximas atividades, com certeza iriam te ligar. Sim. E essa profissional que me ligou, ela chegou a conversar comigo outras vezes, né, ela me parou ali, ela falou assim, mas e se ele entrar em crise? Você pode vir buscar mais cedo? Eu falei, não. Eu trabalho. Mas... Eu falei, não, eu não posso vir buscar mais cedo. Na época, o Thomas não tinha um acompanhante, né? Na escola, eles não tinham um profissional ali, mas hoje ele já tem uma pessoa capacitada ali que acompanha o Thomas, né? Mas era assim, infelizmente. Mas, graças a Deus, já são águas passadas, né? Em relação a isso, a gente tá mais seguro, mais feliz, né? Com essa evolução. Mas eu penso muito nas outras famílias que não têm esse acesso, né? E muitas crianças que não têm esse acesso também. Acho que isso é o que mais dói, assim, sabe? Hoje eu vejo, assim, tudo que eu consegui conquistar com o meu filho, eu gostaria muito que as outras famílias tivessem acesso, sabe? E batalhar, assim, lutassem também, porque isso é muito importante, né? A gente não sabe o quanto a gente vai durar aqui, né? A gente não sabe que a gente não é eterna, mas a gente quer deixar o nosso melhor, né? Tanto para os nossos filhos, quanto para todo mundo, para toda a sociedade. Falar dessas coisas é sempre muito difícil, porque a gente sabe muito da realidade das famílias. Eu ouço, assim, diariamente, assim, histórias que eu até falo que eu me tornei realmente uma pessoa muito mais sensível à causa, num geral, né? Muito mais compreensiva também, porque as pessoas esquecem, assim, que você já passa por tudo aquilo que você comentou, e aí você ainda tem que, né, conseguir, assim, com muita educação ainda, ensinar as pessoas. É claro que é normal as pessoas não saberem, né? Eu acho que, assim, está ali ainda, a gente está num momento de transição, mas as pessoas também precisam estar dispostas, que hoje, que bom que estão, mas tem muitos lugares que não. Aqui a gente já tivemos, assim, diversos problemas com famílias, assim,
da escola fazer de tudo para a criança ser expulsa, para a criança se desregular e ela ter que sair da sala, para realmente, assim, ficar ligando para a família todos os dias para ir buscar a criança, porque aí chega uma hora que a família fala assim, chega, assim, não aguento mais, né? É tanta briga, é tanta luta, é tanta coisa que chega uma hora que não dá. Então, eu acho que a gente precisa realmente aumentar muito mais, né, essa conscientização, que é o que a gente vem fazendo aqui, o que você faz brilhantemente no Instituto, no Congresso. E, Bruna, até para a gente já ir caminhando também pro fim, que a gente fala, né, deixamos aqui de falar uma série de temas que a gente se programou, mas é porque o autismo, ele tem muita coisa a ser falada, a gente tem muita coisa para levantar. E com relação, assim, a toda a sua vivência, a toda a sua experiência, o que, assim, de toda essa trajetória, o que você, assim, aprendeu ou o que você daria realmente, assim, falaria para quem está assistindo, para quem é mãe atípica, para quem, ou às vezes, né, assim, tá passando por essa situação, o que você falaria, assim, para essa pessoa, para ficar realmente essa mensagem e ajudar de alguma forma? Eu acho que a primeira coisa é buscar informação. Hoje, apesar de muitas famílias não, na maioria, né, não ter a mãe não ser uma profissional na área, não conseguir se especializar, ou já ter uma outra profissão, né, busquem informações, né, hoje tem alguns perfis aí, como o perfil da Bruna, que vocês podem ter acesso à informação, principalmente aos direitos, né, e sempre, assim, eu falo assim, que em primeiro lugar é sempre batalhar pelos direitos, né? Direito ao acesso à saúde, à escola, a tudo, né? Sempre pensar nos direitos, vá buscar informação. Olha, hoje a gente tem informação gratuita no Instagram, na internet, sabe? Não seja, não seja não alienado, mas assim, não deixa de buscar esse tipo de informação, porque isso é extremamente importante para o desenvolvimento do seu filho, né? Eu acho que com a informação a gente consegue chegar mais longe, né? E a outra coisa que eu queria falar, assim, da gente, apesar de ser muito difícil, né? Que foi o que eu falei, a gente ter sempre esse desgaste emocional muito grande, porque são muitas frentes para a gente brigar diariamente, né? Da gente tentar sempre seguir em frente, né? Mesmo com todas as dificuldades, não desistir. E é o que eu falo, assim, um terapeuta virou e falou assim para mim, mas eu já estou atendendo o seu filho há 6 meses e eu não estou conseguindo fazer nada, né? Tem um egocentrismo até, né? Mas eu falei assim, olha, o meu filho começou a falar com 6 anos, eu não tenho pressa. Então, você também não deveria ter. Se há 6 meses você tá tentando atender meu filho e você não está conseguindo, ou você tem alguma dificuldade, você pode pensar em outras estratégias, podem, sabe? Eu acho que assim, a gente tem que entender as nossas crianças, as dificuldades que ela tem, as limitações, tem que respeitar isso daí, né? E foi o que eu falei, o conhecimento sempre leva à frente. Então, você tendo conhecimento, você consegue cobrar daquele terapeuta, você consegue, sabe, exigir certas coisas. Então, é muito importante que seja sempre uma aquisição de informações de forma contínua, né? O autismo é algo que sempre tem informações novas, sempre está em constante atualização, né? Isso sob diversas perspectivas, né? Sobre a parte médica, educacional, a parte jurídica. Então, acho que é importante a gente buscar informação em todos esses aspectos para conseguir ajudar cada vez mais, né? Não só os nossos filhos, mas para que a gente seja uma rede de apoio para outras famílias que também não têm acesso, às vezes não conseguem, né, de fato, e que a gente possa ser um agente transformador na vida de uma pessoa. Não que às vezes você vá ajudar com um valor, uma questão financeira, mas uma informação, sabe? Falar, olha, eu consegui fazer isso com meu filho, deu certo, tenta com o seu. Olha, eu vou indicar um profissional, sabe? Mostrar os caminhos para que essas pessoas consigam conquistar as coisas também, né? Conseguir estender a mão para famílias que estão passando, às vezes, por coisas que você já passou. Sim. E essa questão até que você comentou desse profissional, teve um outro também, e frequentemente eu escuto coisas, eu vejo assim, que se profissionais da área têm muitas vezes esse posicionamento, como que de fato tá a sociedade lá fora? Porque se profissionais que lidam diariamente com isso não entendem, por exemplo, assim,
que é um passinho mesmo de cada vez, né? É aos pouquinhos. Então, assim, é muito complicado, e aí você tem que ficar, né, sempre nessa. Sim. Sempre nessa... Não, e é engraçado, porque na semana que esse profissional me falou isso, a gente fez aquele curso de terapia, intervenção cavalo aplicado ao autismo, tivemos a aula com a Luciana Portela, que é uma terapeuta ocupacional, né? E ela falou exatamente, ela colocou a mesma fala, ela falou assim, olha, eu tive uma paciente que nós ficamos exatamente 6 meses para eu conseguir criar um vínculo. Então, durante 6 meses, ela entrava na minha sala, ela se escondia embaixo de uma cabaninha. E eu comecei a me esconder com ela. Então, assim, para você ver o olhar de um profissional que está ali, né, egocêntrico, que realmente não está afim de entender o autismo de uma forma mais complexa, mais completa, de uma profissional que já tem um olhar para isso, que realmente, né, é especializada, é compreensiva nessa área, entende mesmo. E que tá faltando também a parte humana. Sim, a parte humana, que é humana. Quer dizer, pô, uma criança ficou 6 meses ali na sala dela, entrando, se escondendo. Por quê? O que estava acontecendo? Não é que ela é uma má profissional, ou não é que a criança é uma criança ruim, que não vai aprender. Não, as crianças têm capacidade de adquirir novas habilidades, né? Mas é uma questão de tempo, uma questão de vínculo, sabe? De um dia após o outro, né? Nós temos diversos casos com diversos outros profissionais, como é o caso do Felipe Nilo, que também trouxe no congresso no ano passado, né? A dificuldade dele de inserir, muitas vezes, pacientes nas artes marciais, de pacientes que cuspiam na cara dele, que batiam nele. E aí? O que ele ia fazer? Ele ia cuspir de volta? Ele ia agredir? Não. Sabe? Então, assim, ele demonstrou isso de uma forma muito, muito sensível, né? De como você tem que lidar com essa criança, né? Principalmente das que têm esse nível de suporte maior, né? A sensibilidade, o cuidado, para que você consiga, de fato, conseguir uma evolução, né? Bom, Bru, foi muito bacana. Sempre um Obrigada. prazer as nossas trocas, a gente conversar. A gente já estava aqui quase fazendo um podcast também antes no off, do tanto que a gente conversa. Mas assim, Bruna, realmente tudo que você falou é extremamente relevante. Eu gosto sempre muito de frisar o quanto é importante as pessoas buscarem os direitos. Eu fico sempre muito surpresa, assim, do quanto as pessoas não sabem realmente coisas mínimas. E é muito comum, toda vez que eu posto algum direito, que eu falo alguma coisa, as pessoas falam muito assim, isso só existe no papel. Isso daí não adianta nada, isso daí não resolve. Resolve, mas dá trabalho. Era para dar trabalho? De forma nenhuma, era para ser muito mais fácil. Só que a gente tem que lembrar sempre que muitas vezes para a gente conseguir que algo seja cumprido da forma que deve, tem que ter luta. Eu gosto sempre de fazer, né, um paralelo que, se fosse anos atrás, nós duas não poderíamos estar aqui conversando, trocando essa ideia, tendo as nossas profissões, fazendo uma série de coisas. Só que depois de muita luta, de muita briga, de tudo o que aconteceu, hoje a gente pode. Então, assim, realmente, hoje muitos autistas não conseguem de forma facilitada muitos direitos. Eu espero que isso mude, só que só vai mudar se a gente continuar brigando, continuar levando informação e continuar fazendo o que a gente faz aqui. E se você não é inscrito aqui no nosso canal, já faça a sua inscrição, dá um like também nesse vídeo, deixa o seu comentário, ative as notificações para você não perder esse conteúdo incrível. E até porque toda vez que você faz isso, o YouTube entende que esse foi um conteúdo importante e distribui para mais famílias que precisam saber. Então, é um prazer estar aqui com vocês e até o próximo TEA Talk com Bruna Muniz.